Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos aqui para cultuar ao Senhor nesta noite, nesse primeiro dia da semana. E esse hino diz como agradecer a Jesus, o que Ele tem feito por nós. Nós estamos sempre devedores, porque o Senhor fez tanto por nós. Então, queremos fazer sempre o nosso melhor para Ele. Nós vamos adorá-lo nesta noite. Temos uma programação linda, temos uma mensagem preciosa que o Senhor Deus colocou no coração do nosso pastor. Nós vamos aproveitar tudo isso juntos. Você no seu cantinho, nós aqui, cada um de nós nos cuidando, né? Precisamos nos cuidar. E que o Senhor receba o carinho que vamos dar a Ele nesta noite, porque Ele é digno. Só Ele é digno. O pastor vai nos dirigir a Deus numa palavra de oração. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, ouvintes. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tenho por hábito orar. Eu gosto muito de orar. Todo discípulo de Jesus, ele deve ter uma vida de oração. Apesar de todas as intempéries, apesar de todos os problemas que enfrentamos, estar com Jesus é como estar ali no monte, quando Pedro, Tiago e João estiveram com ele, quando Jesus transfigurou-se diante deles. É um privilégio caminhar com o Senhor, é um privilégio caminhar com o Eterno, o nosso Deus, o verdadeiro e único Deus. Quero compartilhar com os irmãos que eu e Lucimara seremos avós. Já dissemos isso para os irmãos. Nossa filha está com 7 semanas. Mas eu quero dizer aos irmãos que desde antes elas casarem, eu já orava para que Deus separasse um homem segundo o coração dele para as nossas filhas. Antes de casarem, eu já orava pelos meus netos. Eu já dedicava os meus netos antes das minhas filhas casarem. Faça isso, querido. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelos seus netos, suas netas. A minha oração sempre foi de que os netos que o Senhor nos der sejam dele, sejam grandes diante dele, sejam homens, sejam mulheres dele, a serviço do Rei e do Reino. Meu coração está muito alegre com isso. Meu coração está muito alegre porque o Eterno sempre contempla o nosso coração. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito feliz com a primeira etapa da vitória, do excelente trabalho realizado por nossa irmã Simone Larrea Narciso, à frente das mensageiras. Estou muito feliz por Isabela, por Ana Flávia, por Sofia. Feliz pela dedicação. Feliz pelo esforço. Feliz por estarem, apesar das dificuldades, procurando servir o Rei e o Reino. Feliz também pelo nosso querido irmão Eliseu, que vem fazendo um trabalho também maravilhoso à frente dos embaixadores do Rei de nossa igreja. Estamos retomando estes trabalhos, queridos amados irmãos, irmãs, ouvintes, aqueles que nos acompanham, para que nós estejamos formando cidadãos do Reino. Pessoas que conheçam, manejem bem a palavra de Deus, conheçam a palavra e o autor da palavra. Meu coração hoje está alegre. Meu coração está muito alegre por tudo isso. Eu estou muito feliz por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E eu quero orar por você neste momento. Você que me ouve. Quero orar também por um pedido que chegou para mim agora há pouco, antes do culto. Quero orar pelo Geraldo. Marise me pediu orações por ele. Me parece que ele teve um AVC. Não se sabe ao certo se é isso. Mas o fato é que ele necessita de oração.
E nós estaremos agora orando nesse instante, nos apresentando diante do Eterno, o nosso Deus, pois é para Ele, só para Ele, que nós estamos realizando este culto, porque Ele é merecedor da nossa adoração. Pai eterno, bendito é o teu nome, santificado seja o teu nome hoje e eternamente. Obrigado por tudo que tu és. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado por tudo que ainda hás de fazer. E nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de te prestar este culto altíssimo, para exaltar e bendizer o teu nome, para falar das tuas maravilhas, para falar do teu amor, para falar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o nosso Criador. Ó Deus querido, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela semana que passou. Obrigado por tudo que pudemos viver. Obrigado por esta semana que está iniciando hoje. Obrigado pelo primeiro dia da semana que já está indo agora para a parte noturna. Obrigado por tudo que pudemos viver nele. Obrigado a Deus pela vida eterna que há em Jesus. Obrigado pela igreja. Obrigado a Deus pela tua palavra. E ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco neste momento cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, pelo sangue da nova aliança, vá de encontro a cada pessoa nesse instante, na sua necessidade. Ó Deus, que o teu Espírito possa conduzir neste momento tudo aquilo que estamos a fazer desde o prelúdio tão lindo, tocado pela irmã Lucimara. E ó Deus, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que a nossa mente seja levada agora diante do teu trono, de graça, de majestade, de misericórdia e de amor, e que possamos te adorar com todo o nosso coração. Amém. Ó Deus, eu não sei como as pessoas que estão nos ouvindo estão, mas tu sabes, Eterno. E nós rogamos agora que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, que o Senhor possa sondar as mentes e corações, que o Senhor possa trazer refrigério àqueles que precisam de refrigério, que o Senhor possa trazer paz àqueles que precisam de paz, que o Senhor possa alegrar os corações, para que nós possamos dar o nosso melhor enquanto estivermos aqui neste plano, ó Deus querido, pois temos uma eternidade contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor vá de encontro ao Geraldo. Ó Deus, que o Senhor possa tocar neste homem, no seu corpo, na sua alma e também no seu espírito. Que o Senhor possa salvá-lo, se necessário for. Eu não o conheço, mas tu o conheces. Tu conheces a todos nós e conheces no profundo. Tu conheces a intenção do nosso coração. Que o Senhor converta o nosso coração a ti mesmo, pois isto é o melhor que pode acontecer com todo ser vivente, com todo ser humano. Recebe, portanto, o nosso culto. Recebe o culto racional que te prestamos. E que o Senhor se agrade de nós. Oramos assim no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua adoração ao Eterno, em nome de Jesus. Amém. Estaremos agora repetindo o nosso tema e a nossa divisa, que trabalharemos até junho de 2021. Tema: Firmados na fé. Divisa: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 21 do Inário para o Culto Cristão. Tu és digno, Senhor.
Faremos a leitura bíblica em uníssono no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, dos versos 23 ao 34. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Amém. Que tua santa palavra se cumpra em nós e que o Senhor possa reinar em nossos corações para sempre. Nós agora cantaremos o cântico Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor.
o Senhor possa reinar em cada um de nós. Amém. Nós teremos agora um momento especial das mensageiras do Rei de nossa igreja. E por estarmos sem a presença, o culto não presencial, né? Faltou o N aqui do Mensageiras. Nós estaremos fazendo uma apresentação em vídeo dessas meninas. E é um trabalho primoroso de nossa irmã Simone. Graça e paz, igreja. Hoje teremos um momento muito especial. O reconhecimento da primeira etapa das Mensageiras do Rei. As Mensageiras do Rei é uma organização missionária de meninas de 9 a 16 anos, onde elas são preparadas para o serviço real, em benefício ao próximo por amor ao Rei. Nesse momento, quero agradecer a irmã Lucimara por trazer a ideia das Mensageiras do Rei para a nossa igreja, porque dessa forma estamos crescendo espiritualmente cada vez mais. Então, nesse momento, quero fazer uma oração pela vida dela. Querido e adorado Deus, peço que continue zelando pela irmã Lucimara, que é exemplo de vida cristã, comprometimento, disciplina e criatividade. Renove suas forças, multiplique seus dons e talentos. Em nome de Jesus, amém. Convido agora Ana Flávia, Isabela e Sofia a descreverem as características da organização, em cumprimento ao reconhecimento da primeira etapa das Mensageiras do Rei. Divisa das Mensageiras do Rei. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61:1a. As Mensageiras do Rei têm 5 ideais que as mensageiras são desafiadas a praticar. Primeiro ideal: viverei em Cristo pela oração. Segundo ideal: crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Terceiro ideal: reconhecerei a minha mordomia. Quarto ideal: enfeitar-me-ei com boas obras. Quinto ideal: aceitarei a responsabilidade da grande comissão. O emblema das Mensageiras do Rei é constituído por diversas partes. A estrela representa a própria mensageira. As 5 pontas representam os 5 ideais. São 3 as cores que representam a organização Mensageiras do Rei: a branca, a amarela e a verde. A amarela representa a luz de Cristo, a verde representa o crescimento cristão e a branca representa a pureza. A metade verde representa o crescimento espiritual das Mensageiras do Rei. A metade da amarela representa a luz de Cristo, aquele que molda a vida das mensageiras. A estrela branca representa a própria mensageira, que deve se manter pura. O monograma MR significa Mensageira do Rei, Mensageira Real e Mensagem Real. Tendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperar com a atividade da Igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura e o corpo limpo, pronto para o serviço. Falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão. Reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Para finalizar, ouviremos o hino das Mensageiras do Rei, contaremos a história.
coisa mais linda! E agora o momento missionário, como não falar dessas mensageiras do rei? Missionários não são somente aqueles que atravessam o oceano e vão para o outro lado. São aqueles que trabalham muitas vezes aqui na terra, né? Pertinho, na sua própria terra. E essas meninas, tenho certeza que onde elas colocam os pezinhos, elas são mensageiras do Senhor, elas testemunham desse amor que elas têm por Ele. E realmente, se elas cumprirem os ideais, serão mulheres de Deus, serão líderes maravilhosas. Amém. E em breve, talvez a tia Lucimara, a irmã Lucimara, nem esteja mais aqui fazendo essa campanha de missões, um momento missionário, porque talvez uma de vocês, de repente, vai assumir meu lugar aqui, porque a obra do Senhor não para. E que bom que vocês estão se preparando tão bem. Amém. Querido Deus, abençoa Simone na liderança das meninas. Toca no coraçãozinho delas, Pai, para que elas possam praticar sempre aquilo que estão aprendendo. Amém. Elas venceram a primeira etapa, Senhor. Ainda tem mais 3 etapas pela frente. Para concluírem, Senhor, todo o ideal, tudo aquilo que foi planejado para as mensageiras do Rei. São um carinho da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ter a Sociedade de Meninas, que são as Mensageiras do Rei, essa organização. Também os Amigos de Missões, que são para as crianças pequenas. E te agradeço e te louvo, Senhor, pelos homens batistas que têm levantado líderes para trabalhar com os meninos, para serem embaixadores do Rei. O Senhor Jesus é o Rei da glória. Amém. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém. Todos os hinos que cantamos hoje, Senhor, são entronizando o Senhor Jesus como Rei na nossa vida. Amém. O Senhor reina em cada um de nós. Sim, Senhor. E que a tua vontade seja soberana, porque o Senhor é digno. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Sim, Pai. Obrigada, Pai. Nós temos aqui a campanha de missões estaduais. E queremos ser uma ponte a conectar pessoas com teu Filho Jesus, Pai querido. Que as pessoas possam se sentir movidas, Pai, a contribuírem para essa campanha. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sem mais delongas, a nossa igreja é uma igreja missionária, comprometida com a verdade. E nós estamos vendendo esse selinho lá na nossa igreja por R$5. Se você quer... Obrigada, Mônica, eu fiquei emocionada. Se você quer contribuir com essa obra, só custa R$5 esse selinho. Se cada 24 pessoas derem esse selinho, nós já vamos colocar uma pecinha do nosso quebra-cabeça no lugar. E domingo que vem vocês já vão ver como é que tá ficando o nosso quebra-cabeça. Porque não dá para mostrar o quebra-cabeça com uma única peça, né, irmãos? Nós já temos 3 pecinhas. Será que para o próximo domingo nós teremos mais algumas peças para colocar? Conto com você e Jesus também conta com você. Por favor, pastor, dá uma viradinha, porque nós temos os outros slides que eu gostaria de mostrar aos irmãos. Deposite sua oferta para missões na conta da igreja. Fotografe o comprovante e nos envie para que possamos dar continuidade à campanha de missões estaduais. Será apenas no mês de julho e agosto, irmãos. Então, nós temos que correr bastante. Há ainda 172 cidades sem igreja batista no estado de São Paulo. Oremos. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para sermos pontes a conectar pessoas com teu Filho Jesus. Que o Senhor nos ajude a suprir as necessidades dos missionários que trabalham aqui mesmo, no estado de São Paulo. Sabemos que no nosso estado de São Paulo há muitas cidades que ainda não estão conectadas ao teu Filho Jesus. Queremos ser pontes por onde andarmos, para que essa religação com o Senhor seja possível a partir de nós. Amém. Queremos pedir tuas ricas bênçãos sobre a nossa líder das mensageiras do Rei e sobre essas meninas preciosas que sejam pontes a ligar suas amigas a ti. Amém. Que nosso testemunho seja impactante, desperte o desejo de todos que convivem conosco a buscarem cruzar essa ponte que leva ao céu. Dá-nos mais amor para que possamos nos colocar no lugar do outro e assim cumprirmos tua ordem de pregar em toda parte. Que possamos alcançar mais esse alvo, para que tua obra não pare aqui no estado de São Paulo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E agora, queridos irmãos, não podemos deixar de destacar
A vida é um grande presente. Nós vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida dos aniversariantes dessa semana. E o mês de julho, essa semana que inicia hoje, nós temos hoje a nossa filha mais velha aniversariando, né? Mas como membros da igreja, amanhã, Sueli de Almeida Monteiro está comemorando aniversário, se o Senhor assim permitir. No dia 21, a irmã Andresa de Moura Pedreira. Muitas saudades, Andresa, de você. Aí, no dia 22, a irmã Lucimara, eu mesma, comemorando aí aniversário, já alcancei o pastor. Ele sempre faz primeiro que eu, e agora, então, nessa semana eu alcanço o pastor. E dia 25, o irmão Rodrigo Honório da Silva está agora lá em Goiás, mas ele espertamente usou a data do 25 de julho, que é o seu aniversário, para comemorar também aniversário de casamento com a nossa irmã Keila. Então, no dia 25, sábado, Keila e Rodrigo Honório comemorando aniversário de casamento. Que essa aliança que vocês fizeram juntos possa durar por muitos e muitos anos. Que o Senhor abençoe. Nós temos a oração cantada para os aniversariantes, que é um louvor ao Senhor. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida. Bem feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Amém. Queridos irmãos aniversariantes, recebam o carinho de toda a família IBNA. O pastor agradecerá por suas vidas. Obrigado, Pai querido, mais uma vez por celebrarmos juntos a vida. Celebrarmos a vida dos nossos queridos irmãos. Queremos agradecer ao Senhor pela vida da Juliana, ó Deus, que hoje comemora aniversário. Queremos agradecer pela vida da Sueli, que no próximo dia 20, na segunda-feira, amanhã, completará também mais um ano de vida, Pai. Também colocamos diante do Senhor a Andresa, que também completará mais um ano de vida no próximo dia 21. Colocamos também, Pai, a nossa querida irmã Lucimara, minha amada esposa, diante do Senhor, que dia 22, pela Tua graça, também completará mais um ano de vida. Dia 25, Pai, o Rodrigo Honório estará completando também pela Tua graça mais um ano de vida. E agradecemos também pela união conjugal dele com sua esposa Keila. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deste casal, que também no dia 25 estará comemorando mais um ano de união conjugal. Que a Tua boa mão esteja sobre estes irmãos. Que a Tua boa mão esteja suprindo todas as suas necessidades. Que a Tua boa mão esteja, Senhor Deus, abençoando estes irmãos física, emocionalmente e espiritualmente. Como sempre peço ao Senhor, Papai, que possa ser o melhor ano da vida deles e que seja um ano de muito convívio e de convívio estreito com o Senhor. Abençoa também a união conjugal de Rodrigo e Keila. Que a Tua boa mão permaneça sobre eles nas decisões tomadas. Ó Deus, que o Senhor abençoe o amor deles, a amizade e a irmandade. Ó Deus, recebe, portanto, a nossa gratidão e o nosso louvor por este momento tão gostoso de comemorarmos a vida. Em nome de Jesus. Amém. Já tivemos o breve momento de oração no início do culto com o pastor, então passaremos agora à meditação.
Graça e paz, igreja. Graça e paz, amados ouvintes, irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, um capítulo muito conhecido de todos nós. Nós estaremos trabalhando hoje neste sermão do verso 1 até o verso 22. E o tema proposto para esta noite, o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Então eu quero ler com você este texto de Gênesis capítulo 3, versos 1 até o 22. E mantenha o seu texto aberto, porque estaremos falando hoje sobre um tema que envolve 3 personagens. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram aventais para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia
para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Palavra do Senhor. Tua palavra está sendo exposta neste momento, Pai, e nós rogamos humildemente que o Teu Espírito fale através de nós, que o Teu Espírito possa, nesse instante, obter aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Sabemos que o Teu Espírito tem um objetivo para cada ouvinte neste momento, que a Tua palavra possa penetrar, de forma que venha ocorrer edificação, que venha ocorrer transformação, entendimento, esclarecimento desta Tua palavra, que é a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou tomar um golinho de água. O livre-arbítrio e a soberania de Deus. O Eterno Criador em que nós cremos. Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus onisciente. O Eterno é um Deus onipotente. Não há limites para a ação do Eterno, porque Ele, o Eterno, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o único e verdadeiro Deus. Antes dele não houve outro, e depois não haverá, porque o eterno Deus, Ele é incomparável. Ao fazer surgir todas as coisas, e cada uma da sua forma, cada uma na sua beleza, cada uma na sua função, o Eterno resolveu criar um ser especial. Um ser que pudesse pensar, um ser que pudesse sentir, um ser que pudesse entender, um ser espiritual e físico ao mesmo tempo, com a capacidade de criar, semelhante ao seu Criador. Essa criatura que o Eterno fez seria tão especial para o Eterno que Ele deu a sua própria imagem e lhe fez com tanto amor que o Eterno desejou tê-los como filhos e filhas. Então o Eterno fez com que seu poder criasse, através do seu poder, Ele criou o ser humano. Baseado no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, irmãs, ouvintes, nós vamos fazer a seguinte pergunta nesta noite. Até que ponto eu e você somos livres para fazer o que queremos? Até que ponto? Até que ponto somos livres para fazer o que queremos? Nesta noite eu quero pedir um pouco do seu tempo para pensarmos juntos sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. E há 3 personagens que envolvem este tema, à luz do texto que acabamos de ler. Eu quero apresentar estes 3 personagens a você. Por isso eu convido você a manter a sua Bíblia aberta no texto de Gênesis 3. Do verso 1 até o verso 5, eu quero apresentar o primeiro personagem. Eu quero dizer para você quem é Satanás. Eu quero apresentar para você este personagem. Embora Satanás ele tenha algum poder, e ele tem, o seu poder ele não existe se comparado com a onipotência divina. Ele não pode fazer nada sem a permissão do Eterno. Então, o diabo, ele luta para conquistar o homem e a mulher. Ele tenta o homem e a mulher, ele tenta o ser humano nas suas fraquezas, porque ele sabe que o Eterno deu ao ser humano a liberdade de escolher. A humanidade toda, sem exceção, toda a humanidade, ela tem a consciência de quando ela está errada. Ela sabe quando está sendo tentada, bem como de suas fraquezas. Toda tentação é proveniente da vontade e fraqueza humana.
Isso está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, e também na carta de Tiago, capítulo 1, verso 14. Mas a palavra também diz que a tentação nunca é maior do que se possa suportar, porque o Eterno, Ele dá força para nós, para que nós possamos vencê-la, para que nós, seres humanos, tenhamos condições de escolher entre o bem e o mal. Satanás é mentiroso. Satanás é o pai da mentira. Jesus nos deixou isso registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44. Por ser o pai da mentira, ele tenta enganar as pessoas, seduzindo com astúcia e com engano. Sua principal estratégia é levantar dúvidas e testar os nossos limites, como ele quis fazer com o próprio Jesus no deserto, lá em Mateus 4, de 1 a 11. Nós também sabemos que o diabo está derrotado. Ele já está derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário, no momento em que Jesus disse está consumado. Mas ele será totalmente derrotado quando daquele dia do juízo final. Mas enquanto não ocorrer este dia, enquanto este dia não chegar, ele fará e faz de tudo para prejudicar vidas que são tão amadas pelo Eterno. Como eu disse no início, o Eterno os criou à sua imagem e semelhança. O Eterno desejou tê-los como filhos e filhas. E o Eterno, o Deus Eterno, Ele te ama tanto que Ele quer te ter como filho, como filha, através do seu Filho, Jesus Cristo. O inimigo está tentando te enganar. E olha que ele é enganador. Ele vem enganando as nações. Ele está presente entre tantas coisas que acontecem. Ele deturpa a palavra com uma facilidade muito grande. Esta semana eu estava realmente pensando em uma frase que vem sendo falada muito no Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como se fosse um jargão de forma irresponsável. Porque conhecereis a verdade é Jesus, e é Jesus que nos liberta. Se realmente, quando você abre a boca para falar uma frase dessa diante de uma nação, você tem que ter a consciência de que realmente você serve a esta verdade. É algo muito sério. E ele então, portanto, ele engana, ele deturpa, ele joga com as pessoas. E quando você não está em sintonia com o Espírito Santo, quando você não está em sintonia com o Eterno, geralmente você é enganado. Porque ele quer prejudicar. Quanto mais ele puder prejudicar as vidas, ele faz, porque ele odeia o ser humano. Satanás odeia o ser humano. Você está sendo enganado? O diabo tem tentado te enganar? E eu quero deixar uma frase para você final sobre este primeiro personagem. Cuidado com as mentiras do diabo. Cuidado com aquilo que vem para você. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado como você reage às situações. Pense antes de falar. Raciocine. Ore. Coloque diante do Eterno as situações para que você não seja enganado pelas mentiras e pelo engano de Satanás. O segundo personagem que eu quero apresentar para você nesta noite está do verso 6 ao verso 10 deste texto. Este personagem é o homem, é o ser humano. O homem e a mulher, além de todos os privilégios que eles receberam sobre todas as criaturas, eles ganharam a capacidade de escolher. O homem e a mulher ganharam a capacidade de ter o livre-arbítrio. Ganharam a capacidade de ter o entendimento para saber o que pode e o que não pode fazer, bem como as suas consequências. Eu já preguei há tempo atrás que o homem ele tem uma tendência muito grande de fazer as suas escolhas e depois ele terceiriza os resultados das suas escolhas para outros, quando as coisas não dão muito certo. Lembram disso?
Mas até então, o homem e a mulher não haviam provado do proibido. Eles só conheciam o que era permitido. E quando provaram deste fruto do bem e do mal, a palavra de Deus diz que eles abriram os olhos. Eles passaram a ter consciência do que realmente é o mal e do que realmente é o bem. E começaram a sentir as suas consequências. Quando ouviram a voz do Senhor no jardim, tiveram o quê? Medo. Ficaram o quê? Envergonhados. O Eterno sempre pôs diante do ser humano os dois lados e seus resultados. Está em Deuteronômio 28. E ele deu a ele a consciência interior para saber quando está com malícia ou quando está com benignidade. Então, esta dissensão, este discernimento vem da parte do Eterno para mim e para você. O soberano Deus, o Senhor dos senhores, ele é dono de tudo, ele é dono de todos. O ser humano, ele é dependente do Eterno. Porém, ele age sem consentimento divino. Você tem a liberdade para agir sem o consentimento divino. Contudo, somente com o consentimento do homem. Preste bem atenção nisso, você que me ouve. Somente com o consentimento do homem é que Deus perdoa os seus erros, transformando a vida. As pessoas não serão condenadas por causa dos seus pecados. As pessoas serão condenadas por não aceitarem o perdão de Deus para as suas vidas. Grave bem isso, porque isto é uma verdade. Todos nós somos pecadores, mas o fato de não tomarmos consciência do que fizemos, das nossas escolhas, dos nossos erros, e aceitarmos o perdão de Deus, isso é que nos levará à condenação eterna. Contudo, repito essa frase que é muito importante para você não esquecer. Somente com o seu consentimento é que Deus pode te perdoar e seus erros serem transformados de morte para a vida. Não esqueça disso. Por isso que Jesus disse que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para dar a minha vida em favor de muitos. Entre estes muitos estou eu e você. Até hoje, o homem e a mulher, eles não aprenderam a usar o dom de escolher que recebemos do Eterno. E muitas vezes buscam o mal com a sua própria vontade. Não é verdade? O ser humano não busca o mal. Quando surgem as consequências, nós queremos colocar a culpa em Deus. Queremos colocar a culpa no nosso Criador. Só reconhecendo a soberania divina quando nós precisamos de socorro. Se não precisar de socorro, para que eu preciso de Deus? Agora, quando a coisa aperta, você corre para Deus. O pecado original, habitado em todo descendente, todos os descendentes de Adão e Eva, é a tendência para o mal. E você está vendo isso no dia a dia. Você vê isso no noticiário. Você vê isso talvez na sua vizinhança. Você vê isso talvez dentro da sua própria casa. Mas Deus deu provisão enviando o seu Espírito Santo para que nós não vivamos segundo a vontade da carne e que nós tenhamos o penhor do Espírito, conforme está lá em Romanos 8:5. Embora a tendência natural seja para que a maldade, a tendência natural do ser humano seja para a maldade, o ser humano ainda possui na sua natureza o desejo de acertar. Eu sempre digo isso, sabe por quê? O ser humano ele tem ele possui na sua natureza o desejo não só de acertar, mas ele também tem o desejo de praticar o bem, não é verdade? E com a ajuda do Eterno, ele é capacitado por isso. Sabe por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança do Eterno. Há uma porção do Eterno dentro de cada um de nós. A imagem e semelhança do Eterno. Portanto, esta força, que é uma força do amor do Eterno por cada um de nós, nos atrai para Ele mesmo. Isso produz em nós esse desejo de fazer o que é certo. Isso produz em nós o desejo de praticar o bem. Agora, quando não nos permitimos ser perdoados, quando não nos permitimos ouvir esta voz que cada um de nós ouve na nossa consciência, essa voz, esse ser está na nossa essência espiritual, aí
como eu sempre digo, somos dominados por Satanás. E se somos dominados por Satanás, não conseguimos praticar o bem. Não conseguimos ter o desejo de acertar. Aquelas pessoas que a gente diz assim, esse não tem mais jeito. Você já viu alguém assim? Você já falou de alguém assim? Eu quero dizer para você nesta noite, Cristo pode transformar tudo e tudo. Tudo e todas as coisas. Porque o Senhor é dono de tudo e é o dono de todos. Nós é que temos que experimentar o poder. E não adianta vir conversar só na conversa. Não adianta só ficar ali no ouvido da pessoa. Nós temos que orar. Nós temos que experimentar o poder do Eterno em nossas vidas para que a transformação venha. Nós temos que desejar isso. Nós temos que pedir pelo outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você não é obrigado a gostar, mas você é recomendado pela Bíblia a amar. Jesus não gostava de todas as pessoas com quem ele convivia, mas ele nos ensinou que ele tinha que amar a todos. E este ensino é para mim e para você. Você está lutando contra o mal? Vença o mal com a ajuda do Eterno. Só Ele pode te ajudar. E eu quero apresentar para você o último personagem deste contexto que acabamos de ler. Este personagem é o próprio Eterno, o nosso Deus. Os cristãos sabem que nós não vivemos mais no tempo da lei, mas estamos vivendo debaixo do tempo da graça de Cristo. Isso está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 6. Por isso não é necessário estabelecer limites, não é necessário estabelecer legalismo para que o crente permaneça no caminho, pois nós estamos vivendo uma nova aliança, em que as leis são escritas em nossos corações, podendo sentir o desejo de obedecer e não apenas tendo o conhecimento do certo e do errado. A transformação vem de dentro para fora. Compreendem? Como cristãos, nós acreditamos que nós podemos nos disciplinar para praticar o bem através dos atos de piedade, obras de misericórdia com a ajuda do Eterno. Buscamos não praticar o mal, zelosamente praticar o bem e observar as ordenanças de Deus, sempre crendo na vitória por meio da vida disciplinada. Procuramos ter essa vida disciplinada, nós temos que buscar esta vida disciplinada. Há um mistério com relação à soberania divina, que nós só podemos compreender por meio da fé. Racionalmente, é incompreensível você entender um Deus soberano. Você fica pensando talvez assim, puxa vida, como é que pode, incompreensível, quero dizer para você, porque você muitas vezes pode pensar, como é que pode um Deus soberano, como o Eterno, permitir catástrofes? Como é que pode permitir desastres que causam infelicidade a tantas pessoas? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus também nos elucida com relação a isso. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós. Isso está em Deuteronômio 29, 29. E melhor do que questionar o Eterno é pedir a Ele que nos faça entender os seus propósitos. Peça a Ele para que Ele te ajude a entender os propósitos dEle. Saber para que Ele, e não o porquê das fatalidades, mas saber para quê. Não do porquê, mas para quê. Né? Para que está acontecendo isso? Não do porquê. Faça essa pergunta ao Eterno. Ele quer interagir com você. O Eterno é Senhor sobre tudo o que acontece. O Eterno é Senhor sobre o bem e sobre o mal. A maldade não é a vontade do Eterno, mas pode ser uma consequência da vontade do homem.
sendo permitido pelo Eterno, para um bem maior, que na maioria das vezes nós não entendemos. Há muitas coisas que nós não entendemos, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, mas Deus tem seus propósitos. Não entendemos muitas e muitas coisas que acontecem, mas tudo tem um propósito e Deus, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Tanto que a palavra de Deus diz que até no momento da morte nós temos que louvar o Eterno, porque Ele é o autor da vida. Então, até que o desenrolar dos tempos, nós vamos perceber que nada sai dos propósitos divinos e para que há tempo para tudo. Eclesiastes 3 diz isso, não é? Há tempo para todas as coisas. Quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você percebe a soberania do Eterno em sua vida? Quero convidar você nesta noite a deixar o Eterno estar acima de tudo em seu viver. E eu quero dizer uma coisa para você não esquecer. Você é livre. Você somente é livre para uma coisa nesta vida. Você é livre para fazer a vontade do Eterno. Aí está a verdadeira liberdade. Caminho para a conclusão deste sermão nesta noite. Foi com muito amor que o Criador deu ao homem e à mulher o livre-arbítrio. E não seria justo o Eterno viver e impedir as consequências originadas da escolha humana. Não seria justo. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, nós recebemos uma nova vida. E então nós temos onde buscar ajuda para as nossas decisões. Lembram que domingo eu falei sobre você ser domingo não, foi na última quinta-feira, eu terminei o estudo sobre ser um seguidor ou um discípulo. Há uma diferença. Quando você se torna um discípulo, quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor na sua vida, você tem como buscar ajuda para as suas decisões. Você consegue encontrar conselho em Jesus, e um bom conselho. Você começa a entender os planos de Deus para a sua vida. Deus é todo-poderoso, Deus é soberano Criador, e a humanidade foi criada segundo a imagem do seu Criador. E foi criada com a liberdade para escolher. Infelizmente, a raça humana escolhe o que é ruim e tem sofrido as consequências disso. E o Deus Eterno, pelo seu amor ao ser humano, só interfere quando este permite e reconhece o senhorio divino em seu viver. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Fomos criados para o louvor da sua glória. Nós somos a coroa da criação. O pecado destituiu o homem desta condição, mas Jesus veio restituir o ser humano novamente a esta condição, neste intervalo em que estamos vivendo neste momento. Teremos uma eternidade. Teremos uma eternidade e pelas nossas decisões nós seremos julgados. As nossas decisões nos trarão a juízo para a vida eterna ou para a morte eterna. É isso que a palavra de Deus nos diz. Volto a afirmar essa frase. Infelizmente, a raça humana escolhe o que é ruim. E nós temos visto muito isso, não é verdade? Como temos visto? E a humanidade tem sofrido as consequências disso. Mas olha o que Deus faz na sua soberania. Pelo seu amor, e Ele permanece fiel àquilo que Ele é. Ele é imutável, é um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade. Pelo seu amor a cada um de nós, Ele só interfere quando este permite, quando você permite, quando eu permito, e reconhece o senhorio divino em seu viver. Queira você ou não, você que me ouve, nós fomos criados para adorar. E nós temos necessidade de ser adoradores. Nós
temos que ter um Senhor. Sempre algo ou alguém vai reger nossas mentes. Pode ser Satanás, pode ser você mesmo, e quando você mesmo escolhe reger a sua própria vida, você está se aliando a Satanás, que é um rebelde, odeia o ser humano e odeia o eterno. Ou você pode se aliar, por escolher o perdão e se aliar ao próprio eterno, e ser restituído na sua condição original. É isso que Deus quer para cada um dos seres humanos. É por isso que a igreja prega o Evangelho, porque nós pregamos as boas novas de Deus para a humanidade. Nós pregamos que Deus quer nos atrair para Ele mesmo, que Deus nos ama de forma incondicional e que Deus nos oferece o perdão. Deus nos oferece restauração da nossa condição pecaminosa e miserável. Compreendem? O salário do pecado é a morte. Todos passaremos pela morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o próprio Deus. Ele é o eterno encarnado e esteve entre nós e morreu na cruz por nós, por amor, e nos resgata. Ele nos resgata. Ele tem a mão forte. Ele nos faz tudo ele faz novo. Só que você precisa permitir, você precisa reconhecer o senhorio. Você precisa se submeter ao senhorio. Você tem que saber que você foi criado para adorar, não para ser adorado. Cuidado com isso. Cuidado para não adorar o seu próprio eu. Cuidado para não adorar a sua própria inteligência. Cuidado para não acabar sendo um adorador do próprio Satanás em forma de muitas coisas que ele oferece. Porque ele nunca vai mostrar para você a sua verdadeira face. Porque se você visse algo ruim para a sua vida, você jamais ia querer. Agora, quando algo é muito bonito, muito atraente, você entra e quando você vai perceber, você está dentro de uma gaiola, sofrendo, passando fome, passando necessidade espiritual. Eu não estou falando da parte física, queridos. A parte física eu e você estamos vendo sim. Estamos vendo nos noticiários. Estamos vendo o ser humano, o que faz com o próprio ser humano. O que o próprio ser humano faz com os animais. O que o ser humano faz através da sua ganância, através do seu egoísmo, através da sua avareza, através de tudo aquilo que não agrada a Deus. O ser humano está totalmente pervertido. É por isso que a igreja está presente. É por isso que o Espírito Santo foi enviado por Jesus. Porque no momento em que o Espírito Santo for retirado, isso vai virar um caos. Porque o que permanece, o que faz com que todas as coisas continuem sendo sustentadas, é pelo amor do Eterno para cada um de nós. Somente sob a direção do Eterno você pode ser livre. Termino com essa frase. Somente sob a direção do Eterno você pode ser livre. Escolha ser livre. Receba Jesus na sua vida hoje. Aceite o perdão. E eu vou orar com você neste momento. Senhor, neste momento eu quero ser livre. Eu quero ser restaurado. E eu quero neste momento dizer ao Senhor que reconheço que sou um pecador. Eu reconheço a minha condição e escolho receber o teu perdão. Escolho receber a liberdade que só o Senhor nos dá de verdade. Jesus, entra em mim agora e faz morada no meu espírito. Obrigado por entrar. Amém. Que o Espírito Santo possa completar esta palavra no seu coração, na sua mente. Que o Espírito Santo possa te abençoar, te ajudar e te instruir em todas as coisas, porque foi para isso que ele foi enviado. Jesus disse que não vos deixareis órfãos, mas eu enviarei o Espírito para que ele vos ensine, vos instrua e vos faça lembrar de todas as coisas. É por isso que pregamos, meu amado ouvinte. Nos colocamos nas mãos do Espírito
para que através dele ele faça você lembrar, faça eu, o pregador, lembrar de todas as coisas. Compreendem isso? Deus te ama. Deus te ama de forma incondicional. Receba essa liberdade, porque só através da direção do Eterno você pode ser livre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que nos ouvem, sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. E que no dia que se chama de hoje, milhares e milhares possam receber a direção do Eterno para realmente, verdadeiramente serem livres. Porque o Senhor mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oramos sempre no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus te conceda uma semana abençoada. Que Deus te conceda uma semana de muito convívio com Ele. Que Deus possa suprir todas as suas necessidades. Eu não sei você, eu vou para a cantina da Lucimara daqui a pouco. Tem uma cantina, acredito que cada um de vocês também estará indo para uma cantina, não é? Vamos comer um quitute, um cafezinho, um pedaço de bolo, um chá, uma fruta, mas aproveite para orar, para colocar a sua vida em ordem, para pedir a Deus a bênção para esta semana que começa. E quinta-feira nos encontramos. Vamos falar sobre o tema A Fé de Abraão. Mas eu quero fechar algo que ficou. Foi trazida uma dúvida para mim, eu acho muito gostoso quando as pessoas interagem conosco, trazendo uma dúvida sobre o texto da transfiguração. Depois eu vou tirar essa dúvida na quinta-feira para todos aqueles que vêm nos acompanhando e se faz necessário, tá? Tem sido uma alegria para mim, para minha esposa, caminharmos juntos. Em breve retornaremos, já estamos nos preparando. Com certeza, a ceia de setembro, do primeiro domingo de setembro, ela será realizada de forma presencial na igreja e também através da internet. Nós não deixaremos de realizar os cultos através da internet. Por isso estamos nos preparando com bons equipamentos, nos preparando também com, como é que chama aquele aparelho? Dispensador. Dispensador. Eu ouvi falar dispensador, eu gosto também de dispenser, né? Fica bonito falar o dispenser, né? Mas o dispensador de gel, nós já estamos preparando também aquela pistola para temperatura, cumprindo os protocolos que as autoridades nos recomendam para que estejamos dando um bom testemunho para os nossos vizinhos, para, porventura, alguma autoridade que venha para verificar e que a gente esteja fazendo tudo dentro daquilo que é correto, porque é assim que convém que seja. Estamos nos preparando. Em breve já, acredito que já neste mês de agosto, no início de agosto, nós já faremos as lives a partir da igreja, não mais a partir de casa. Vamos verificar como é que vai ficar, porque o aparelho novo, muito boa resolução, a internet também, nosso irmão Eliseu, nosso irmão Lucas Santos, tem nos abençoado também ali, o Marlon também esteve conosco, o Gabriel Paulo. Nós estamos trabalhando, queridos, estamos trabalhando e para retornar o mais breve possível e realizarmos as lives a partir já da igreja e em breve abrirmos presencialmente respeitando os protocolos. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo.